Você já ouviu falar de kombucha? Eu sou o Marco Túlio e, sob orientação do professor doutor Alberto de Oliveira e com orientação do professor doutor Wellington de Oliveira Cruz, eu realizo meu trabalho de mestrado sobre essa bebida que ganhou popularidade em várias partes do mundo. A kombucha ganhou essa popularidade de forma gradativa, mas tem relatos há milhares de anos atrás. Por ser gaseificada, ela é muito utilizada como uma substituta aos refrigerantes. Possui um sabor acético muito característico, que muitas vezes é combinado com outras bebidas para trazer mais sabor. Seu consumo geralmente está associado a diversos benefícios à saúde, mas principalmente por conta de um poder probiótico. O agente responsável é uma cultura simbiótica de bactérias e leveduras que do inglês recebe o nome de Scooby. Se trata de um biofilme com aspecto gelatinoso que fica em contato com a bebida, realizando processos de fermentação para enfim gerar a bebida. O processo pode ser feito de maneira caseira ou industrial, sendo possível encontrar a bebida pronta para consumo em diversos sabores. Porém, o processo de fabricação ele não é exposto ao público, e nem todas as embalagens trazem informações pertinentes ao consumidor, como por exemplo o teor alcoólico. Um processo de produção caseiro pode ser descrito da seguinte maneira: partindo da escolha do chá, que normalmente é o preto ou verde, as folhas passam por um processo de infusão por 10 minutos e, na sequência, o açúcar é acrescentado. O biofilme Scooby é adicionado à mistura fria e adoçada para dar início ao processo de fermentação, que dura de cerca de 7 a 10 dias. Passado esse tempo, a bebida já está pronta para consumo, mas possui um sabor pouco agradável, sendo comumente submetida a outro processo de fermentação. Nesse novo processo, é adicionada uma nova bebida para dar sabor, e resquícios da simbiose Scooby que ainda estão presentes continuam a fermentação por cerca de 2 a 3 dias, dando origem a uma bebida levemente gaseificada e de sabor mais agradável. Os principais objetivos são analisar quais são os impactos gerados pela mudança do chá base da fermentação, assim como o tipo do açúcar utilizado no preparo da bebida caseira. Utilizando espectros de ressonância magnética, tentar identificar quais são os compostos responsáveis pelas propriedades medicinais que a bebida promete e uma combinação ideal para que esses resultados sejam melhorados. E, por fim, confrontar essas características das bebidas caseiras com a bebida comercial. Nesse vídeo, você vai ver um pouco desse trabalho. Para a execução das análises, o preparo prévio consistia em submissão a ultrassom, vórtice, seguido de centrifugação, para então 400 microlitros da amostra serem adicionados a 100 microlitros de água adulterada em um tubo de RMN para serem feitas as análises em um equipamento Bruker de 400 MHz. O resultado inicial obtido é um espectro como esse, onde o sinal em 4.8 ppm é resultado da grande quantidade de água na amostra. Como esse sinal é muito intenso, ele impede a visualização efetiva dos demais sinais que estão ao entorno, sendo necessário a utilização de um experimento de supressão, onde um pulso é gerado sobre um sinal específico, causando a saturação seletiva desse sinal, impedindo que ele relaxe normalmente, enquanto os demais sinais que não foram irradiados sofrem a medida normalmente. Na prática, o que observamos é a atenuação do sinal referente à água, que fica imperceptível, causando uma melhora na intensidade dos demais sinais, que eram relativamente fracos, mostrando que a amostra apresenta uma diversidade muito grande de compostos que podem ser investigados para tentar entender esse funcionamento da simbiose. Esse espectro em questão é referente ao chá verde puro. Note que ele não apresenta sinais na região entre 3 e 0 ppm. Após o período em contato com o Scooby, observamos que a região entre 3 e 0 ppm apresenta sinais que antes eram inexistentes, além de mudanças em outras regiões, demonstrando que realmente existe uma mudança da matéria-prima durante o processo que a simbiose executa, principalmente por meio da fermentação. Esse processo é bastante relatado na literatura e ele pode ser entendido da seguinte maneira: a sacarose na amostra passa por uma hidrólise enzimática executada pela simbiose e se quebra em glicose e frutose, sendo então a glicose submetida a um processo de fermentação alcoólica, gerando como produto o etanol e o gás carbônico. E por fim,
esse etanol gerado é transformado em ácido acético pelas bactérias do ácido acético. Uma análise levemente mais detalhada possibilita encontrarmos produtos que são esperados na literatura, como a sacarose, que é remanescente do processo de fermentação, pequenos sinais referentes a alfa e beta-glicose, os grupos CH2 e CH3 do etanol e o ácido acético, além de diversos outros sinais passíveis de caracterização. Através desse tipo de trabalho, já é possível confrontar elementos vistos na literatura e entender melhor o processo. Veja como substituindo o tipo de açúcar no processo de fermentação, como exemplo, utilizando somente frutose no preparo ou somente glicose, observamos mudanças nos sinais e suas intensidades. Analisando os intervalos dos sinais que já foram mostrados, vemos um comportamento que corrobora com a literatura conhecida, como por exemplo a sacarose, que não tem sinal significativo na amostra feita puramente de glicose e frutose, e o sinal da glicose, que não é identificado na amostra feita puramente com frutose. O mesmo com a intensidade dos sinais, como é o caso do etanol, que apresenta uma menor intensidade na amostra preparada com frutose, uma vez que o processo que gera o etanol é a fermentação alcoólica da glicose, e por sua vez também mostra uma menor intensidade de ácido acético, já que sua formação vem a partir do etanol pelas bactérias acéticas. Se analisarmos agora esses 7 espectros gerados por kombuchas com chá verde, variando o tipo de açúcar utilizado, é possível perceber que existe um padrão de formação de metabólitos independente do açúcar. Porém, temos pequenas sutilezas que são perceptíveis e possíveis de serem estudadas. Uma comparação entre os espectros de uma kombucha caseira e uma comercial também demonstra que há um certo padrão de formação de metabólitos, mas que também existem diferenças apreciáveis. Aqui, vemos um sinal característico da presença de sacarose, com muita intensidade no espectro gerado pela amostra caseira e praticamente inexistente no gerado pela amostra comercial. Isso pode representar uma fermentação mais longa na kombucha comercial, sendo todo o açúcar consumido no processo. Nessa região, a amostra caseira demonstra um perfil típico de misturas de açúcares residuais, o que traz uma complexidade de sinais e multipletos, não visíveis de maneira apreciável na amostra comercial, que evidencia somente o sinal do grupo CH2 do etanol, corroborando com a ideia de um processo de fermentação mais prolongado. Por fim, os sinais bem significativos na amostra comercial, que mostram a presença de ácido acético e confirmam a presença do etanol, mais uma vez indicam um processo de fermentação mais intenso, tendo como produto final uma bebida com sabor mais acético e alcoólico. Essas são algumas análises iniciais. Eu encerro aqui essa breve apresentação, agradeço aos meus professores, aos órgãos de fomento e a todos os envolvidos.